Começando a gravar. Tá. Já temos 17, 18 agora. Bom, vou tentar colocar no modo apresentação mais uma vez. Tá, então nós vimos aí a pergunta 71. Estão vendo aí a apresentação em tela cheia? Em tela cheia já, entrou certinho. Entrou? Beleza, ótimo. Entrou. Legal. Beleza. Então eu vou... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no WhatsApp aqui, ver se tem alguém aqui pedindo para entrar. Isabela, Roberta, Daniele. Deixa eu ver aqui se o WhatsApp. Lívia. Só um minutinho, irmão. Opa, tem gente batendo palma aí. Sou eu, desculpa. É para acordar? É para acordar? Eu tinha visto aqui. Fazendo pagode aí? Tava batendo aqui. Tá sapateando. Irmãos, eu vou retomar aqui, tá? Já estamos com 23 alunos, eu vou desativar o som de vocês, mas é aquele esquema, tá? Precisando, só abrir ou levantar a mão aí e perguntar, tá bom? Tá bom. Desativando. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu tô, tá dando para ouvir sim, Diogo. Ah, então beleza. Tá beleza. Vamos lá, então. Obrigado. Obrigado pelo retorno aí, irmãos. Beleza. Vamos lá, Renata tá entrando agora, tá? Vamos lá, então. Nós vimos aí a pergunta 71 do Catecismo. Continuando aqui. Vamos lá. Segurança do salvo, tá? O fato de estarmos justificados e ainda cometemos pecados pode e deve nos entristecer. Irmãos, é muito triste, e isso depõe contra nós o fato de nós vivermos em pecado e não abandonarmos esse pecado, tá? Uma coisa a respeito do pecado é que normalmente nós somos bastante complacentes com o nosso pecado e nós somos bastante duros com o pecado dos outros. Então nós precisamos mudar isso, tá? E começarmos a olhar para os nossos pecados com mais seriedade, tá bom? Nós pecamos em obras, nós pecamos em ações, né? Nós pecamos em pensamento e nós pecamos em palavras. Nós pecamos dessas três maneiras, tá? Então, o tempo todo nós pecamos e nós temos que nos policiar com relação a isso, nós devemos lutar com relação a isso e a nossa luta se torna mais fácil quando nós nos aproximamos de Deus. Não significa que vai chegar um momento da sua vida que você não vai mais pecar em vida. Isso não vai acontecer, tá? Não se iluda, mas também você não pode falar assim, eu sou pecador mesmo, então azar. Não, isso não pode acontecer. Você está ofendendo o amado da sua alma, pelo menos deveria ser o amado da sua alma. O pecado é algo extremamente sério. Levou Jesus à morte, tá? Ele morreu por causa do seu pecado. O pecado é algo tão... Isso é frase do pastor Paul Washer. O pecado, ele é tão horrível que foi preciso que Jesus morresse de uma forma extremamente violenta para que ele pudesse ser pago por nós. Então, é algo horrível. Tá? Olhe para a morte de Jesus e pense o quão horrível é o seu pecado. Tá? Mas é só uma mentira. É horrível. Não existe só mentirinha. Tá? A gente... se tem um pecado, irmãos, que nos faz parecido com Satanás, é a mentira. Porque ele é o pai da mentira. E quando nós mentimos, nós nos fazemos filhos dele. Então, estou dando só um exemplo, mas nós pecamos quando olhamos para uma pessoa e nós desejamos ela de forma lasciva, tá? Nós pecamos com o olhar, quando nós olhamos para algo e cobiçamos, né? Desejamos. Por isso que o mandamento lá é não cobiçarás, e nós podemos cobiçar tudo. E o cobiçar,
ele é o pior de todos os pecados, porque ele nos leva a cometer os outros. Ao cobiçar os bens dos outros, eu me aproprio dele, tá? Ao cobiçar algo que uma pessoa tem, eu quero pegá-la para mim. Ao cobiçar a beleza que eu não alcanço, eu me envaideço. Tá? Ao cobiçar uma glória que não é minha, eu me aproprio da glória que pertence a Deus. E assim por diante. Tá? Para acalmar nosso coração, aqueles que elaboraram o catecismo, né, o catecismo maior, o catecismo menor, incluíram algumas orientações a respeito disso. Tá bom? Vamos seguir aqui com as nossas orientações aqui. Vamos lá. De novo no Catecismo Maior, agora a pergunta 78, tá? Como é que a santificação dos crentes é imperfeita? Olha o que a pergunta diz aqui, ó. A santificação dos crentes é imperfeita por causa dos restos do pecado que permanecem neles, tá? Então, é por isso que a nossa santificação não é perfeita aqui nessa terra. Nós temos um resquício de pecado, tá? Em nosso coração, em nossa mente, em nós. E das perpétuas concupiscências da carne contra o próprio Espírito. Lembra que João escreve lá na sua epístola, na sua primeira epístola, não ameis o mundo, ele diz lá, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, tá? Então, veja só, há 3 formas que nós cobiçamos as coisas, tá? Ou nós nos relacionamos com o pecado, através da concupiscência da carne, aquilo que satisfaz os nossos anseios físicos. A concupiscência dos olhos está ligada à concupiscência da carne, mas é aquilo que eu olho e cobiço. E a soberba da vida. A gente achar que é mais do que a gente é. Irmãos, nós não somos nada. Nós somos apenas pecadores, terríveis pecadores, salvos por graça soberana de Deus, por livre vontade de Deus. Nós não somos, nós imaginamos que somos muita coisa, nós não somos nada. Você já pensou o que você dá para Deus como consequência da sua salvação? O que você dá para ele? Você não dá nada. Irmãos, tudo que nós oferecemos a Deus é algo que nós recebemos dele primeiro. Olha só, veja. O que está colocando essas setas aí? Tem alguém fuçando no meu PowerPoint aí? Vamos lá. Presta atenção no que eu vou dizer. Tudo que nós oferecemos para Deus, Ele nos deu primeiro. Então, nós só devolvemos a Ele aquilo que Ele nos deu. Se você canta bem, quem é que te deu a voz? Quem é que criou as notas musicais? Quem é que criou a harmonia? Quem é que te deu a vida? Quem é que te criou? Quem é que te salvou? Quem é que te encontrou no perdido, sem Deus no mundo, desorientado, zigue-zagueando pelo mundo, sem ele nem beira? Te pegou nesse lugar e te atraiu com o seu amor. Quem foi que fez isso? Foi Deus. Então, o que você dá para Ele, se não aquilo que Ele te deu primeiro? Se você dá dízimo, se você dá oferta, quem foi que te deu emprego? Quem foi que te deu saúde para trabalhar? Quem foi que te deu capacidade de intelectual de desenvolver esse trabalho? Quem que te deu condições, né, de saúde, de não ficar doente para ter que gastar dinheiro com isso, para que você pudesse oferecer algo para Deus? Se eu prego, se eu ensino, quem foi que me deu inteligência? Quem foi que me deu conhecimento, oportunidade para poder estudar? Quem foi que me levou a estudar? Eu não faria nada por mim mesmo. Tudo vem de Deus e eu só entrego para Ele aquilo que Ele me deu. Então, o que eu dou para Ele que Ele não tenha me dado antes? O que você dá para Deus que Ele não te tenha dado antes? Tudo que nós demos, irmãos, vem de Deus. Continuando aqui. Por isso são eles, muitas vezes, arrastados pelas tentações e caem em muitos pecados. São impedidos em todos os seus serviços espirituais e as suas melhores obras são imperfeitas e manchadas diante de Deus. Então, mesmo quando a gente faz coisas boas, elas são manchadas diante de Deus, tá? Porque nós somos pessoas
pecadoras, tá? Pessoas que pecam, tá bom? Redimidos, justificados, mas ainda somos pessoas que pecam, tá? Tem as passagens bíblicas que tratam disso aí. Pergunta 79. Não poderão os crentes verdadeiros cair do estado da graça, de graça, em razão das suas imperfeições e das... Opa, tá multa aí, mas não é multa não, é muita, tá? Muitas tentações, ninguém está sendo multado aqui não. Muitas tentações e pecados que os surpreendem. Os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus e do seu decreto e pacto de lhes dar a perseverança, da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles e do Espírito e semente de Deus, é aquilo que a gente chama de semen religiones, né? Semente de Deus, semente da religião, os sensus divinitatus, tá? A semente de Deus, permanecendo neles, nunca poderão e finalmente cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação. Quem foi que te salvou? Foi Deus. Então, se ele te salvou, ninguém te arrebata das mãos dele. Jesus diz assim, aqueles que o Pai me deu, esses virão a mim. E aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma, os lançarei fora. Então, nós não somos lançados à mão de Deus. Ninguém pode te arrancar da mão de Deus. Ninguém pode te tirar da mão de Deus. Você está preso na mão de Deus, guardado na mão de Cristo, guardado em Cristo, tá? Então, você comete pecado, sim, você entristece a Deus, sim, mas você está guardado nele, você não vai cair finalmente. É isso que nos dá segurança, é isso que nos dá esperança, porque se a salvação dependesse de você e de mim, irmãos, nós estamos perdidos. No segundo após nós termos sido justificados, nós já estaríamos perdidos novamente. No segundo posterior, tá? Segundo de tempo que eu estou falando, minutos, segundos. No segundo após você ter sido salvo, você já estaria perdido. Tá? A segurança de que nós estamos salvos foi porque Cristo te salvou, tá bom? Tem as passagens bíblicas que tratam a respeito disso aí, tá bom? Aí. Próxima pergunta do catecismo, eu pulei 80, fui para 81. Depois, mas eu te encorajo a ler todas, tá? Inclusive a 80. Só pulei porque senão a gente ia perder um tempo aqui. Diogo. Oi. Até só para... por isso que o sacrifício teve que ser eterno até, né? O sacrifício é eterno. Por quê? Porque ele tem implicações eternas. Isso mesmo. Tá bom? Total, pleno, eterno, porque as implicações para a nossa vida é eterna. Tá? Pergunta 81. Tem todos os crentes sempre a certeza... Isso é bastante importante, irmãos. Isso é bastante importante. E eu me consolo, às vezes, com essa pergunta aqui. Tem todos os crentes sempre a certeza de que estão no estado da graça e de que serão salvos? Esses dias eu estava conversando com um irmãozinho e eu até enviei essas perguntas para ele dar uma lida, para tentar consolar o coração dele, porque eles estavam sentindo um pouco apertado o coração por causa do pecado, né? Porque pela luta do pecado, e às vezes a gente não consegue vencer, a gente começa a ficar entristecido pensando, puxa, eu sou um indigno mesmo. Irmãos, esse é o segredo. Nós somos indignos, tá? Sempre seremos indignos. Nós só somos dignos porque aquele que é digno colocou sua dignidade em nós, tá bom? A certeza da graça e salvação, essa certeza de que eu estou salvo, tá? Não sendo a essência da fé, ou seja, não é a essência da fé isso. Ele é uma consequência da fé, mas não quer dizer que todo o tempo você tem que sentir isso para que você tenha certeza de que você tem fé, tá bom? Crentes verdadeiros crentes, tá? Crente de verdade, porque falso crente está cheio por aí, que não é crente de verdade, tá bom? Podem esperar muito tempo antes de conseguir essa certeza de que é salvo. Ele conseguir, não quer dizer que ele demora para conseguir a certeza da salvação, mas ele sentir de que ele é salvo. Vocês conseguem entender essa diferença? Uma coisa é você estar salvo plenamente, outra coisa é você ter essa consciência de que você está salvo, tá? Isso pode demorar para que você para que você tenha, tá bom? Depois de desfrutar essa certeza,
Então, você pode até demorar para conseguir, uns já tem certeza imediata, tá? Porque compreende a Bíblia e sabe que foi Cristo quem te salvou. Então, você está convicto disso, certo disso, isso não te incomoda mais, tá bom? Mas você pode, depois de ter conseguido essa certeza, que depende muito, tem gente que desenvolve na hora, tem gente que demora para desenvolver, mas depois de consegui-la, você ainda pode sentir ela enfraquecida e interrompida. Então, não é que a sua salvação foi interrompida, nem que a sua salvação é enfraquecida, mas a sensação que você e eu tenho de que estou salvo pode estar fraca, tá? Essa sensação, mas não mudou nada. Eu continuo sendo salvo. Eu só não me sinto salvo às vezes. Por quê? Por muitas perturbações, pecados, tentações e deserções. Contudo, nunca são deixados sem uma tal presença e apoio do Espírito Santo que os guarda de caírem em desespero absoluto. Por que quando a pessoa está nesse momento de, às vezes, de tristeza, de angústia, por causa do pecado, por causa das dificuldades que está enfrentando, às vezes um pouco deprimida, às vezes, e a gente é influenciado por diversos circunstâncias, tá? Às vezes até mudanças hormonais, principalmente as mulheres que elas têm mais essa mudança mensalmente, elas têm, né, mudanças hormonais, elas podem se sentir de alguma forma triste, um pouco depressiva, tá? Nós podemos nos sentir um pouco depressivos, e isso, não estou dizendo que é sempre assim, tá? Nem estou dizendo que isso interfere, mas pode acontecer, tá bom? Mas os homens também têm aí as mudanças hormonais que acontecem na gente aí, às vezes até precisa, comida que não está comendo direito, alguma coisa aí, não desenvolve, não produz alguns hormônios, e aí você começa a sentir-se um pouco desfanecido. Essa não é a única causa de depressão, mas é uma delas, tá bom? Você pode se sentir um pouco enfraquecido, você pode se sentir um pouco desanimado, ou seus pecados, ou problemas no serviço, qualquer coisa, circunstâncias que nos envolvem, tá? Pode nos fazer sentir um pouco distantes de Deus, e a gente pode até sentir que Deus está longe de nós e que Ele nos abandonou, mas Ele não nos abandonou, e Ele vai nos atrair novamente para Ele, tá certo? Porque Ele não nos permitirá, tá, morrer em desespero. Deus é o Deus de paz, Deus é o Deus da glória, tá bom? É o Deus da alegria. Lembra que Paulo fala lá em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, tá? A alegria do Senhor é a nossa força. Beleza? Vamos lá, seguindo aqui. Próximo slide. Segurança do salvo. Aqueles que receberam Jesus como Salvador e Senhor, que estão unidos a Ele pela fé, unidos a Ele pela fé, podem ter certeza absoluta de que chegarão ao céu. Pode ter certeza, irmão. Pode ter certeza absoluta. Eu quero ler com você Romanos 8:1, tá? Olha o que o texto nos diz aqui, Romanos 8:1, diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Até aí. Para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não paira sobre nós nenhuma condenação. Por quê? Porque nós estamos guardados em Cristo. Enxertados na videira verdadeira. Nós estamos guardados nele. E nele ninguém nos toca. Ninguém nos toca. Não resta nenhuma condenação para nós, tá bom? O eleito, aquele que Deus escolheu antes da fundação do mundo, jamais cairá finalmente, tá? O que eu quero dizer com finalmente é cairá de forma absoluta, cairá da fé, tá? Ele pode se sentir enfraquecido, ele vai cair algumas vezes em pecado, ele vai transgredir a vontade de Deus e ele vai se sentir fraco por causa disso. Ele vai sentir às vezes que ele ora e a sua oração não chega até Deus, tá? Mas ele não cairá finalmente. Ele pode passar algum tempo enfraquecido, mas Deus vai o atrair novamente para si. E ele vai ter o seu coração novamente aquecido e ele estará próximo a Deus até o fim da sua jornada, tá? Por quê?
porque não foi você que se salvou, não fui eu que me salvei, não fui eu que te salvei, não foi o pastor da igreja que te salvou, não foi nenhum ser humano que te salvou, foi o próprio Deus na pessoa de Cristo Jesus quem te salvou, tá? Se foi Cristo que salvou, pelos méritos dele, tá bom? Agora faz uma reflexão, irmãos. Veja só, nós temos trabalhado o tempo todo, 3 domingos a respeito disso. Se o cristão é salvo, olha uma reflexão aqui para você fazer. Se o cristão é salvo pelos méritos de Cristo, ou seja, se você não é salvo pelo seu mérito, eu não sou salvo pelo meu mérito e nem pelo mérito de nenhum ser humano, né, dessa terra, se ele é salvo pelo o Cristo, por Cristo, tá bom? O Deus que se fez homem, tá? Se ele é salvo pelos méritos de Jesus, como ele poderia perder a salvação por falta de mérito? Ou seja, você já não tinha mérito para ser salvo. E agora, como que a falta de mérito vai fazer você perder a salvação se você não tinha nem direito à salvação pelo seu mérito? Olha a resposta que eu coloco aí. Jesus não deixou de ter mérito. Então, o seu pecado não macula o mérito de Cristo, tá? E você nunca mereceu. Então, sempre foi pelo merecimento de Jesus. Se sempre foi pelo merecimento de Jesus, se você foi salvo pelo merecimento de Jesus, e é pelo merecimento de Jesus que você permanece salvo, como é que a falta do seu merecimento, que nunca houve, poderia te levar à perdição? Não, é uma incongruência, um paradoxo pensar isso. Se eu fui salvo sem mérito, como que eu posso perder a salvação por falta de mérito? Tá? Então, se eu fui salvo pelo mérito de Jesus e o mérito dele nunca diminui, nunca se perde, nunca é imaculado, como que esse mérito poderia deixar de me salvar? Tá bom? Deu aí para entender? Eu acredito que sim. Segurança do salvo, tá? Segurança do salvo. Razões bíblicas para nossa segurança de salvação. Esse ponto aí tá aqui no livro, tá? Mas ele não é do reverendo Adão, ele faz uma colocação, ele pega, né, ele pega essas posições aqui do reverendo José Martins, tá, no livro O Homem e a Salvação. Eu procurei encontrar a capa desse livro, mas esse livro é bem antigo, tá bom? E ele não, parece que está fora de, tá encerrada, né, não fizeram novas edições dele, né, novas publicações, tá bom? Mas vamos lá. Ele sugere, o reverendo José Martins, 3, na verdade são 7, mas eu peguei 3 aqui, porque no livro só tem 3, tá bom? E eu não li o livro O Homem e a Salvação. O propósito e o poder do Pai garantem nossa salvação. Então ele coloca aqui nas 3 pessoas da Trindade, tá bom? Então, o propósito de Deus de nos salvar, e ele não muda, olha o que Deus diz lá no Antigo Testamento. Porque eu, Senhor, não mudo. Ele fala isso para a nação de Israel. Por isso, vós, filhos de Israel, não sois de todo consumido. Ou seja, pelo fato de Deus não mudar, que a nação de Israel não era consumida, destruída. O mesmo Deus que não destruía a nação de Israel era aquele que tinha prometido para Abraão que faria dele uma grande nação. Tá? Por isso que Deus não destruía a nação, porque ele não muda. Por que você não perde a sua salvação? Porque Deus que te salvou, ele não muda. Tá certo? O Deus que planejou te salvar antes da fundação do mundo, ele não muda. Tá? Porque ele é imutável. Você não perde a sua salvação. Quero ler com vocês aqui Efésios 1:11. Nele é Jesus, tá? Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, é nele que nós somos salvos. A morte, o segundo ponto aí, a morte e a ressurreição, e a intercessão de Cristo garantem nossa salvação. Romanos 8, 33 e 34 diz o seguinte, Romanos 8, 33 e 34. Diz assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Se é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou,
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, a morte de Cristo, a sua ressurreição, que Paulo diz que é a prova, a certeza de que o sacrifício de Cristo foi aceito, tá? E a sua intercessão constante diante de Deus, porque é Ele que intercede por nós, tá? Ele intercede por nós e o Espírito Santo também intercede por nós, tá? Mas olha aqui, o texto está dizendo, pela sua versículo, eu fechei aqui o texto, mas está dizendo que a intercessão, aquele que intercede por nós, Jesus intercede por nós, e a intercessão dele, irmãos, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Agora, você imagine a intercessão do verdadeiro justo, tá? Agora, imagine que ele intercede para ele próprio. Ou seja, Jesus intercede para a Trindade. Então, ele ouve a sua própria intercessão, pode ter certeza, tá bom? E o terceiro ponto aí é o selo, né? E o penhor do Espírito Santo garante a nossa salvação. Aí, Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, nele Jesus, tá? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Eu sei que o nosso tempo acabou, mas eu já vou terminar, tá? Aguenta mais 10 minutinhos aí que eu encerro a aula. Olha que coisa interessante que a Bíblia fala aqui, ó. Que Paulo está dizendo aqui em Efésios 1, 13 e 14. O Espírito Santo é o selo, ou seja, nós somos carimbados, tá? Nós somos propriedade de Deus, tá bom? Nós somos selados pelo Espírito Santo. E ele, esse selo do Espírito Santo, o fato do Espírito Santo habitar em nós, porque nós somos o templo do Deus vivente. Nós somos o templo do Espírito Santo. O fato de o Espírito Santo habitar em nós é o penhor. O que é o penhor? Se você já penhorou alguma coisa, eu nunca penhorei, mas se você já deve ter ouvido falar, mas como é que funciona uma penhora? Você vai dar alguma coisa para o banco, algum bem, ou você coloca esse bem à disposição do banco e você pega um dinheiro. A prova de que você vai pagar a sua dívida é o penhor. Então, quando você pagar a dívida, ele te devolve o penhor. Tá? Ele te libera daquilo que você tinha. Qual é a certeza de que nós somos salvos? O fato de nós termos o Espírito Santo em nós. Ele é o penhor. Pelo fato de eu ter o Espírito Santo na minha vida, eu tenho certeza que um dia Cristo virá me buscar. Tá certo? Ele é o nosso penhor. Tá bom? Ele é o penhor de que nós somos salvos. O Espírito Santo está em nós. E é esse fato, tá? Que nos dá certeza de que nós seremos, um dia ele virá nos buscar para que nós estejamos aonde ele estiver, em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Tá certo? Deu para entender essa comparação aí que Paulo faz? Ninguém responde, eu acredito que sim. Sim, sim. Sim, obrigado, irmãos. Sim. Deu sim, Diogo. Tá de boa, viu? Tá dando para entender tudo certinho. Beleza. Obrigado aí pelo... Tá sendo tudo muito bem explicado. Então, valeu. Vocês são muito gentis. Vocês são pessoas muito boas. Segurança do salvo. Olha outra frase aqui que está no nosso livro base, né? Que é o curso de Catecúmenos, mas é um livro de Clyde Nahamori, tá? No livro Como Ser Feliz, página 191. Diz o seguinte: quando o próprio Deus é o guardião de nossa alma, podemos ficar tranquilos na certeza de que estamos, pulou comer um aí, de fato seguros, sem o mínimo resquício de dúvida, tá? Então, Deus é o guardião da nossa salvação, da nossa alma. Se Ele é o guardião da nossa alma, irmãos, o lugar mais seguro do universo e de tudo é nas mãos de Deus. Você está guardado, Ele é o guardião da sua alma, tá? Então você está guardado. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode descansar na sua sombra. Tá? Só quem habita no esconderijo dele pode descansar em sua sombra. Deus nos escolheu, nos atraiu, nos regenerou, nos converteu, nos justificou. Para quê? Para que nós sejamos o seu povo. Olha 1 Pedro. A Bíblia, 1 Pedro, verso 2, capítulo 2, verso 9 e... Só verso 9.
Olha o que diz aqui, ó. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No verso 10 vai dizer assim, ó, vocês que antes não eram povo, mas agora são povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia, foram alcançados pela misericórdia de Deus, tá? Então vocês são raça eleita. Olha, foi Deus que nos escolheu. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, ele nos atraiu pela sua graça nos seduziu, nos atraiu para ele, nos trouxe, em outra linguagem de Paulo, nos levou cativo à obediência de Cristo. Nos atraiu, então ele nos escolheu, nos atraiu, nos regenerou, aula passada, lembra? Nos converteu, né? Mudou nossa vida, fez uma mudança de 180 graus, nos justificou, aula de hoje, para quê? Para que nós sejamos o seu povo, tá? O seu povo de propriedade exclusiva, peculiar, tá bom? Acabou nossa aula aí. Sugestão de leitura para vocês, tá bom? Temos aí a Teologia Sistemática do Berkhof, tá aqui, tá? Eu tenho ela mais numa versão mais antiga, eu peguei a fotinha dela na versão mais nova, né? Mais moderna. Da editora Cultura Cristã, nossa editora. Recomendo a leitura. O Berkhof é muito bom a leitura da teologia sistemática. John Owen, Por Quem Cristo Morreu, eu já fiz a recomendação deles algumas aulas atrás, recomendo novamente. O que todo presbiteriano inteligente deve saber, tá bom? E eu não fiz, né, mas tá aí as institutas, não tinha falado ainda, como que a gente fala de coisas do calvinismo sem falar das institutas. Então tá aí as institutas, essa aqui é a da Vunesp, a que eu tenho, tá bom? Mas a editora Cultura Cristã também, estou fazendo propaganda aqui, né? Mas a Cultura Cristã também tem, mas a da Cultura Cristã em 4 volumes, tá bom? Eu tenho essa daí da Vunesp, muito boa. A linguagem dela é bastante acessível, embora o Calvino ele seja ele era um gênio, né? Então, até a linguagem dele mais clara, ainda assim é bastante rebuscada. Mas dá para ler tranquilo. Eu li o tomo 1 aí da Instituta acho que em um mês, tá bom? Com outras coisas, fazendo outras coisas junto, tá? Então, leia as Institutas. O pastor fez também, e o Tarcísio também já tinha proposto para nós, a leitura do Catecismo Comentado. O pastor até falou que ele está fazendo vídeos, né? Comentando, podcast, melhor dizendo, comentando o catecismo. Eu recomendo você que, se puder, escute esse comentário que ele está fazendo, né? Está sendo feito devagarzinho, mas escute, vai ser muito bom para a sua vida. Irmãos, é isso aí. Eu estou interrompendo aqui agora o compartilhamento de tela. Deus abençoe vocês. Foi muito bom estar com vocês. Espero que essa aula tenha sido Amém, bastante foi bom também. elucidativa. Obrigado. Tenha sido Muito bastante bom. elucidativa, que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre a nossa salvação, tá? Sobre o processo, ou melhor, sobre o ato da justificação e o processo da santificação e a certeza que nós podemos ter de que somos salvos. Isso é bastante importante. Nós não perdemos a nossa salvação. Tem até uns memezinhos, né, que fazem do Armínio. Eu perdi minha salvação hoje, eu não sei onde que eu coloquei, tá? Imagine, eu sou um cara que esqueço, às vezes, o celular dentro do congelador. Imagine se eu fosse perder a salvação, eu estava perdido, porque eu ia perder ela o tempo todo. Mas a salvação, ela não pode ser perdida. Por quê? Porque quem te salvou foi Jesus, irmãos. O soberano do universo. E se é por ele que você é salvo, não tem como, nem você consegue se perder, tá? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Ele não te deixa se perder, tá? Nós vimos, então, aí a questão aí da justificação, hoje, né? A certeza da salvação. Em outras aulas, nós vimos, eu já comentei no começo da nossa primeira aula de hoje, né? Então, nós vimos a questão da eleição e da predestinação. E nós vimos também a questão na aula passada,
da regeneração e da conversão. Eu espero que Deus abençoe vocês muito, tá bom? De forma bastante abrangente. Tenha um ótimo domingo. Obrigado aí aos irmãos da UPA e da UMP que estiveram comigo hoje. Foi um prazer tê-los conosco aqui, tá? Que Deus abençoe. Daqui a pouquinho eu saio do grupo de vocês lá, tá? Aí sim vocês ficam mais à vontade para fazer as coisas de vocês, tá bom?